E aí, galerinha, tudo bem? Estou aqui de volta para fazer as questões de PA que ficaram faltando aí de serem resolvidas em sala. Como de uma turma para outra o número de questões resolvidas variou, eu vou começar aqui pela questão número 3 e vou fazer todas daqui por diante, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, sugiro que venham aos atendimentos. Enfim, os professores da terceira série estão todos à disposição nos horários estabelecidos para atendimento, caso vocês tenham dúvida de qualquer natureza, seja em relação ao sábado pedagógico, seja em relação ao estudo pessoal, ok? Fiquem à vontade. Bom, então começando pela questão número 3, o tema é PA, progressão aritmética, tá? Vamos lá. As medidas em metro dos comprimentos dos lados de um triângulo formam uma progressão aritmética cuja razão é igual a 1. Se a medida de um dos ângulos internos desse triângulo é 120 graus, então o seu perímetro é... Bom, para a resolução dessa questão, eu vou sugerir que vocês desenhem um triângulo. Então, eu vou usar aqui a ferramenta que permite, que a gente construa. É uma reguinha. Eu tenho pouca habilidade ainda com o sketchbook. A galera que trabalha com design gráfico tem mais domínio da ferramenta. Mas, assim, dentro do possível, eu quero que essa figura pelo menos ilustre a situação que o problema está propondo. Então, vamos lá. Vamos considerar esse triângulo. Como ele tem um ângulo interno de 120 graus, a gente pode já deduzir, concluir, na verdade, que um dos ângulos internos é obtuso, logo esse triângulo é um obtusângulo, então eu experimentei uma figura com essa característica. Esse ângulo aqui é o maior de todos, então esse ângulo vai medir 120 graus, ok? Como ele diz que os lados formam uma PA de razão 1, a gente precisa primeiro escrever essa PA genérica de razão 1 e depois alocar os termos dessa PA nesse triângulo obtusângulo. Primeiro, eu queria dizer que existem algumas formas da gente representar uma PA de razão 1. Eu vou optar pela seguinte forma. Eu vou chamar o termo central, o A2 de x, e aí o seu antecessor, A1, na sequência, e o seu sucessor, na sequência, A3, vão depender de x e da razão que está dada aqui, que é igual a 1. Ok? Então, quem vem antes de x é x menos 1. Quem vem depois de x, na sequência, vai ser x mais 1. Como a razão é maior do que zero, a gente tem uma PA crescente, então o maior é x mais 1, enquanto o menor é x menos 1 e x é o lado de medida intermediária. O maior lado aqui é o oposto ao ângulo de 120, então eu vou colocar o x mais 1 aqui. Os outros dois lados são adjacentes e aí tanto faz em relação ao cálculo de x, onde você vai colocar x e onde você vai colocar x menos 1. Eu estou achando que esse lado aqui está menor, então eu vou chamar aqui de x menos 1 e vou chamar o outro lado de x, ok? Para calcular o valor de x, eu vou precisar da lei dos cossenos, mas eu já gostaria de dizer a vocês que PA, o que tinha de PA dessa questão, a gente já fez. Então, para calcular o valor de x, lembrando a lei dos cossenos, estou utilizando a lei dos cossenos, people, porque esse triângulo é um triângulo qualquer. Então, a gente não pode falar das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, como a gente fala nos triângulos retângulos, sendo a razão entre cateto e hipotenusa ou razão entre catetos. A gente vai ter que usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos enunciada para esse caso vai ficar x mais 1 ao quadrado é igual a x menos 1 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x menos 1 vezes x vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 a gente precisa calcular, e para calcular esse cosseno, eu gostaria de lembrar o iniciozinho do ano, quando a gente estudou as razões trigonométricas. 120 é simétrico a 60, logo em módulo tem cosseno igual ao cosseno de 60. Digo em módulo porque 120 está no segundo quadrante, enquanto o 60 está no primeiro, então eles diferem em sinal. O cosseno de 120 é negativo, o cosseno de 60 é positivo. Então, o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, logo, cosseno de 120 vai ser menos meio.
Eu vou reescrever essa mesma expressão, já efetuando os produtos notáveis e multiplicando o 2 por x menos 1 por x e pelo cosseno de 120. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 mais x ao quadrado. E aí, rapidamente, para agilizar aí a resolução da questão, menos 2, quando a gente multiplica por menos meio, dá 1. Fica positivo, porque os dois são negativos, e 2 vezes meio dá 1. Então, eu vou fazer uma vez esse produto aqui, ó. Uma vez um produto é o próprio produto. Então, efetuando apenas o produto, a gente vai ter mais x ao quadrado menos x. Juntando aí termos semelhantes, a gente chega a uma equação de segundo grau incompleta, que é a equação 2x ao quadrado menos 5x é igual a zero. O fato de ser incompleta agiliza a nossa vida, eu vou colocar x em evidência. 2x menos 5 igual a zero. Um produto ser igual a zero significa que um dos fatores é zero, ou seja, x é igual a zero, ou 2x menos 5 é igual a zero. Se 2x menos 5 é igual a zero, x vai ser igual a 5 meios, ou 2,5. Considerando que x é lado de um triângulo, a gente não tem como considerar esse lado do triângulo igual a zero. Então, eu vou descartar essa solução e vou ficar apenas com x igual a 2,5, 2,5. Como que ele quer na questão é o perímetro, vou escrever aqui em cima, ó. O perímetro, símbolo de perímetro 2P, desse triângulo vai ser a soma dos três lados. Então, eu vou somar x mais 1 com x menos 1 e x. Somando os três, x mais x são 3x. E mais 1 com menos 1 dá zero, ou seja, o perímetro é exatamente 3x, considerando que x é 2,5, 3 vezes 2,5, 7,5, e essa é a letra C de casa. Vamos para a próxima. Beijo, queijo!